Muito boa tarde a todos. Afinal, estão num número razoável. Espero que a reunião de hoje possa ser tão útil como foi a de ontem. Temos estado a falar no tema geral da espiritualidade e a saúde, as suas conexões. Vimos dois aspectos importantes ontem sobre a religião propriamente dita e a espiritualidade. Viram que são dois conceitos diferentes. E hoje vamos falar da herança de saúde. Era suposto mudar, mas acho que não muda. Ora, não sei se já ouviram falar neste tema. Nós temos, de facto, uma herança de saúde. Recebemos uma dádiva da parte de Deus, não tenho dúvida. E, ao longo dos tempos, essa herança tem-se manifestado de diversas formas. Nós sabemos que... Sabemos que a Bíblia não é propriamente um tratado de medicina. Não é um manual de saúde, tampouco. Mas deixou-nos dicas importantes. Deus deu conselhos importantes ao seu povo. Não sabemos porque é que Deus escolheu o povo hebraico para ser o portador desta luz. Podiam ter sido os lusitanos, por exemplo, ou os franceses. Não sabemos, Deus saberá porque é que foi o povo hebreu e no preciso local onde ele se instalou. Mas o que é certo é que temos aqui uma vasta panóplia de conselhos sobre saúde que devemos aproveitar porque eles estão válidos à luz da ciência que conhecemos hoje. Ora, quando nós começamos a folhear este livro, temos vários tipos de recomendações sobre a alimentação, sobre regras de alimentação, sobre regras de higiene, sobre regras sobre determinadas doenças que afetavam aquele povo naquela altura e também sobre comportamentos. Se nós examinarmos um bocadinho mais ao pormenor, vamos ver a seguir, sabemos também que durante o Velho Testamento a ênfase sobre estas coisas era pouca. O povo de Israel recebeu estes estatutos não sabemos ao certo se ele os pôs bem em prática, presumo que não, porque as consequências depois foram reveladas, mas a partir do Novo Testamento, com Jesus no seu ministério, ele veio dar ênfase àquilo que já se sabia, mas foi mais além. Ele não esteve a fazer tratamentos. Jesus não fazia tratamentos, pois não? Ia direto, curava as pessoas, na hora. Por isso, diz Ellen White que Jesus passava mais tempo a curar do que a pregar. É claro que ele tinha dons divinos que nós, infelizmente, hoje não temos. Às vezes acontece pontualmente, pode acontecer uma cura destas, mas não é exatamente o mesmo cenário em que aconteceram as curas e os milagres que Jesus fez. A primeira dica que nos vem sobre saúde vem justamente no início da criação. Deus deu imediatamente o plano alimentar para o homem. E, à partida, nós não vamos acreditar que Deus tenha errado, não é? Senão estávamos mal. Se Deus errava logo no princípio, então, afinal, que Deus é este? Seria mais um da mitologia grega, por exemplo, não é? Ora, Ele deu-nos toda a erva que dá semente, toda a erva que dá fruto, será a vossa alimentação. Ora, aqui estávamos numa situação perfeita, não é? Não havia nada contra isto. Mas deu ordem também para os animais. Toda a erva verde é para os animais. Quer dizer, as couves, as alfaces, era para os animais. Não éramos para nós. Mas se continuarem a ler, chegamos ao capítulo 3, em que nos conta a história como é que as consequências do pecado fizeram o seu efeito. E olha, agora, já que fizeste isto, vais comer a erva verde. A erva que era para os animais, vais comê-la também. Até porque a natureza perdeu a sua força. Não havia espinhos, nem cardos, mas passou a haver. E o homem iria ter que trabalhar para ganhar o seu sustento. Isto não estava no plano de Deus, mas foi uma consequência de. Bom, se lerem o livro de Levítico, é dos livros com mais indicações sobre saúde, temos a gordura e o sangue, que estão desaconselhadas por parte de Deus. Sabemos hoje que comer sangue, o sangue é muito indigesto para o nosso estômago,
não é aconselhável, embora há pessoas que o comam, assim como a gordura. Quer dizer que nós nem a canja de galinha devemos comer. Uma canja verdadeira é feita com gordura de galinha. Não devíamos usar. É uma gordura saturada, altamente prejudicial à saúde. Temos depois uma lista extensa daqueles animais que são considerados limpos ou impuros. Isto é, já que queres comer carne, pelo menos comei estes e não aqueles. Mas isto também não era a dieta original dada por Deus. Temos aqui conselhos importantes sobre a purificação da mulher depois do parto. Isto é uma prática corrente em qualquer hospital, em qualquer parte do mundo. Após o parto há o risco de haver infecções que são graves para a saúde da mulher e, portanto, eles já tinham orientações nesse sentido para que houvesse mais saúde e para que este povo não se extinguisse, que esse era o objetivo de Deus. É que este povo tinha que ser o porta-voz da mensagem para sempre. Depois, cuidados com a lepra. Há um capítulo extenso sobre esta matéria. Cuidados é que havia de haver com a lepra. Temos ainda a higiene nas relações sexuais, uma coisa que é muito desprezada hoje em dia, e por isso que as doenças venéreas cada vez aumentam mais. Higiene, ou melhor, uniões ilícitas. Já naquela altura havia povos a terem uniões com animais, por exemplo, ou com quem quer que fosse. Já existia. Hoje há pessoas que praticam isso. Também, e agora... Este é um versículo que se aplica muito aos jovens que vivem atualmente. Tatuagens e golpes no corpo são proibidas por Deus. São uma abominação por parte de Deus. Não devemos fazer marcas no nosso corpo. Dizia-me o meu professor de anatomia que as orelhas não têm buracos. Atenção, quando estamos a estudar as orelhas não têm buracos. As pessoas é que fazem os buracos. Não devíamos fazer. E no tempo de Malaquias e Jeremias já havia sabão. Já usavam sabão como meio de limpeza. E sabemos também que Jó utilizava as águas frias, as águas das neves, porque eram águas mais puras e melhores para a saúde, para serem ingeridas. Portanto, estão a ver aqui um extenso rol de instruções sobre saúde que foi dado ao povo de Israel. Podemos falar de mais, por exemplo, a circuncisão. Tinha o seu lugar naquela época devido às circunstâncias em que o povo vivia e, portanto, Deus tinha que ter estas regras para que o povo de Israel não ficasse doente. Porque, caso contrário, iam mesmo ficar doentes e provavelmente iriam extinguir-se. E há aqui uma razão que nos é dada depois, no Novo Testamento. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Tão simples quanto isso. E quando nós olhamos para a nossa máquina, e à partida parece que somos uma fortaleza, não é? Vemos aí pessoas musculadas, andam no ginásio, aquilo é que é uma fortaleza. Mas basta uma pequena coisinha e aquela fortaleza desmorona-se de um dia para o outro. Portanto, nós somos muito frágeis. Apesar da nossa capacidade física e psíquica, nós somos muito frágeis. Se calhar mais frágeis do que muitos animais mais pequenos que andam aí à nossa volta. Bom, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres e cumprires todos estes estatutos, as coisas vão correr bem. Portanto, Deus não iria desviar, digamos assim, estas doenças que já existiam na época e que não iriam afetar este povo. Doenças que se agravam entre os egípcios e que facilmente se contaminavam para o povo porque Israel não cumpriu estes estatutos da parte de Deus. E estas eram as doenças que eles tinham na época, tanto os egípcios como os hebreus. A maior parte das doenças eram doenças infecto-contagiosas, como a lepra, como, por exemplo, a tuberculose. Há um versículo que fala em tísica. Tísica e tuberculose é a mesma coisa, não é? A febre tifoide, a cólera, enfim, hemorroidas. Tem ali um verso em Samuel que fala nas hemorroidas, já havia naquela época. As hemorroidas não é um problema de agora, não é? A leishmaniose, que é uma bactéria que afeta águas contaminadas, por exemplo, já existia nessa altura e muitas mais. Se nós formos examinar as dezenas de milhares de múmias que já foram estudadas no Antigo Egito, nós vemos que a maior parte das mortes eram causadas por estas doenças, embora houvesse alguns casos já de diabetes, de cancro e de doença cardíaca. É um facto.
Por isso, Deus precaveu o povo para que não caísse na armadilha destas doenças. E deu-nos estes estatutos. E deu ainda mais. Esta é a mais famosa receita de pão que existe no mundo. Foi a primeira a aparecer. Nesta época, Jerusalém estava cercada. Ia ser sitiada durante não sei quantos anos, não me recordo agora. E então Deus deu instruções a Ezequiel: olha, toma isto, trigo, cevada e favas e milho e faz pão. Porque não sabes quanto tempo é que vais ter comida. Portanto, ele tinha que se precaver. Posso-vos dizer que eu nunca fiz pão com esta receita, porque esta receita não usa farinha, usa os grãos inteiros, não leva fermento, nem leva quaisquer aditivos. Não sei se alguém já tentou fazer em casa, eu nunca tentei, e não sei se tentar se vou ter sucesso. Mas há uma marca americana que faz esta receita. Ezequiel 4.9. É o nome da marca. E a última boa notícia é que esta marca está à venda em Portugal. Não é muito barata, mas sem passa publicidade, mas encontrei na internet a indicação de que o celeiro vende este pão. Como é um pão importado, é mais caro. Como? Pois, mas está na internet. Agora, se eles têm já, não sei, mas está na internet. Eu fiquei admirado, porque sempre que eu vou aos Estados Unidos eu consigo comer deste pão. Nem é bom nem é mau, mas pronto, é um pão que tem um fundamento bíblico. Não é para ir lá de propósito comer o pão, não é? Mas é curioso como é que eles conseguem fazer um pão a partir dos grãos inteiros. Portanto, não há aqui farinha, eles não compram farinha, eles compram os grãos inteiros e fazem um pão com isto. E não leva nem fermentos, nem leva quaisquer outros aditivos. Portanto, esta foi a primeira receita de pão que está na Bíblia. Ora, todos estes conselhos sobre saúde permaneceram escritos, não é? Nos pergaminhos que nós conhecemos hoje, que já foram encontrados. Naquela altura não havia este livro mais fácil, que é a compilação destes textos numa Bíblia. E estes estudos permaneceram, estes relatos permaneceram ao longo dos tempos, por aí dispersos por qualquer lado. Portanto, passámos aí muitos séculos sem que voltássemos a falar nestes conselhos úteis para a nossa saúde. E assim tivemos uma Idade Média muito negra. Grandes epidemias mataram tantos milhões de pessoas, não foram milhares, foram milhões de pessoas. E temos ainda um exemplo, não é preciso... Há pessoas que gostavam de entrar numa máquina do tempo, não é? Voltar para trás, ir até a Idade Média e ver o que é que acontecia lá. Não é preciso, porque ainda agora tivemos Covid, não é? A situação é praticamente idêntica. Só que hoje, se calhar, estamos mais precavidos para conseguir aguentar. E posso-vos dizer, assim, entre parênteses, que estão a morrer 10 pessoas por dia com Covid em Portugal. 10. Portanto, ela está aí outra vez. Portanto, não necessitamos voltar à Idade Média para ter o que eles tinham, ainda temos hoje. E vamos ver este inverno como é que vai ser e se virá outro vírus, ainda mais este. Não sabemos. Há fábricas para isso, se calhar, não sabemos. Bom, os séculos foram passando, as doenças foram matando muita gente, a esperança de vida era muito baixa e chegamos a 1860, década de 60 do século XIX, mais propriamente nos Estados Unidos. Vivíamos uma guerra, ou eles viviam uma guerra civil muito assanhada e as pessoas nesta época estavam gravemente doentes. A esperança de vida era muito baixa e os tratamentos eram muito poucos. Os medicamentos que existiam, temos ali uma amostra de embalagens da época, eram mais medicamentos para aliviar alguns sintomas do que propriamente para curar a doença. E a maioria destas drogas, de que a irmã White também fala contra, temos aqui estes exemplos. Havia o álcool e o tabaco eram usados, normalmente, o antimónio, mercúrio, estricnina, arsénico, ópio, hoje são usados para matar ratos, por exemplo, mas usava-se na época. Era o que havia, não havia mais nada. E normalmente as pessoas não recorriam aos hospitais. Os poucos hospitais que havia, quem fosse para lá era para morrer. Normalmente as pessoas chamavam o médico para ir a casa, porque havia algum cuidado melhor do que propriamente ficar lá numa cama num hospital esquecido. Às vezes hoje em dia ainda funciona assim. Mas pronto, isto era o que havia na época, não havia mais nada. E portanto estes medicamentos, o que é que acontecia? Faziam pior
do que propriamente tratar o problema de saúde. Outra técnica que era usada nessa altura também eram as sangrias. Aqui temos uma fotografia da época, uma pintura da época do presidente George Washington, que foi sangrado até à morte pelos seus médicos. E porquê? O objetivo não era a morte, é evidente, não é? Eles acreditavam que, como a doença está no sangue, se eu tirar o sangue ao doente, ele vai ficar sem doença. Portanto, na prática, tiravam tanto que ele perdia a doença e perdia a vida, não é? E isto acontecia com alguma frequência. Bom, e calhou ao presidente, pronto, não foi de propósito, mas aconteceu. Aqui temos um desenho, digamos assim, dos nossos pioneiros, os primeiros pioneiros, não da Igreja Adventista, mas do movimento adventista, que era na época assim. Nesta altura, praticamente todos eles estavam doentes, com alguma gravidade, porque os cuidados de saúde não eram nenhuns. Fumava-se, normalmente, bebia-se, usavam-se muita gordura, muita banha de porco, muita carne, era quase tudo à base de carne, e estes nossos pioneiros estavam doentes, exceto um, o que está no vosso canto à esquerda, Joseph Bates, foi o único que não ficou doente, porque imediatamente após Ellen White ter escrito sobre esta reforma da saúde, ele pôs em prática e escapou às doenças que estavam a graçar naquela época. Bom, 1848, Ellen White recebe a primeira visão sobre saúde, e desta vez para alertar para os problemas do tabaco e da cafeína. Ora, isto era algo inédito na época. Quem é que ia falar disto? Não se sabia nada. O tabaco já tinha um consumo de alguns séculos, desde a época dos descobrimentos. Foram os marinheiros portugueses que o trouxeram para a Europa. Os índios americanos já usavam e difundiu-se rapidamente e, portanto, ninguém estava a imaginar que o tabaco desse problemas de saúde. Aliás, ele era usado como medicamento, não é? Para dores de dentes, por exemplo, para dores de cabeça, para as enxaquecas, era usado para a tosse, recomendava-se fumar. Bom, Ellen White recebeu esta mensagem nesta data, não sei o dia exato, mas 1848, e logo a seguir, mais uns anos à frente, vem a primeira visão sobre a alimentação e sobre a reforma da saúde, com o pilar principal na alimentação. Ora, diz-nos ela, num dos seus livros, que a reforma da saúde está intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo. Ela não é a mensagem do terceiro anjo, mas faz parte. E, portanto, nós ou acreditamos ou não acreditamos. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas nós vivemos uma época em que devemos preparar para o futuro reino que nos está prometido. Nós temos que pensar nisto a sério. Se nós não temos dúvida nenhuma em pregar a mensagem do terceiro anjo, nós temos que falar da saúde. Caso contrário, é de pouco proveito. É evidente que alguém pode dizer assim, mas nós vamos ser transformados. Claro, mal de nós se não éramos transformados. Mas é assim, é como ir daqui para Lisboa da autoestrada ou ir daqui a Lisboa pela estrada nacional. Se calhar pela autoestrada é mais seguro. Fica mais caro, mas é mais seguro. Portanto, nós temos que pensar o que é que queremos fazer no resto da nossa viagem. Amanhã iremos falar nisso um bocadinho mais em pormenor. Bom, tornar clara a lei natural e insistir na obediência a ela é a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo. Insistir na obediência a ela. A ignorância já não é escusa ou desculpa para transgredirmos a lei. E agora reparem numa coisa, já não é preciso sermos adventistas ou termos a reforma da saúde para a pôr em prática. Não é preciso. A ciência médica está-nos a dizer que é assim que tem que ser feito. E amanhã vão ver porquê. A ciência médica comprovou tudo o que Ellen White escreveu sobre saúde. Não falhou nada. Até a última descoberta foi em 2012. Iremos falar nisso amanhã. Bom, aquilo que Ellen White escreveu sobre a saúde tem também uma parte importante no começo da nossa obra médica em todo lado.
Reparem que se nós aceitarmos de bom grado a parábola do bom samaritano e todo o ministério de Jesus em relação à saúde, caiu muito bem que ela revelasse instruções para que nós pudéssemos abrir como igreja instituições médicas em todo o mundo capazes de dar resposta às necessidades das pessoas e, por que não, também estabelecer esta reforma da saúde. E o primeiro instituto, que está ali em cima, a primeira fotografia, abriu com apenas um doente, 2 enfermeiras e um médico. Só tinha um doente, mas começou o trabalho. Mais tarde, temos então o aparecimento de uma figura que não podemos apagar da nossa história, que é o Dr. John Kellogg. E o primeiro instituto a sério, Instituto de Bethel Creek, o Sanatório de Bethel Creek, começou a trabalhar com quantidades enormes de doentes. Naquela altura, era a instituição médica mais famosa em todo o mundo. Vinham pessoas de fora, vinham alunos do Instituto Pasteur de Paris, foram para lá estagiar. Alguns presidentes americanos foram tratados neste nosso sanatório, porque era uma inovação, não havia nada de semelhante, não usávamos aqueles medicamentos que vimos há pouco e as pessoas tinham uma taxa de sucesso enorme na saúde. Portanto, assim começou a nossa obra médica. Temos aqui algumas imagens da época. Aqueles que puderem um dia visitar o Museu Kellogg, é algo de surreal. O Dr. Kellogg fez coisas impensáveis para a época. Ele era um inventor também, além de ser cirurgião. Ele chegou a inventar cadeiras especiais para alunos na escola, alunos que tivessem deficiências. Estão lá, as carteiras especiais. Já havia jacuzzi naquele tempo, muito rudimentar, mas já funcionava. Um banho de relaxamento. Já havia spa, se quiserem chamar, em termos modernos. Já havia massagens. Portanto, isto foi um sucesso. Esta obra, este trabalho médico foi uma inovação e um sucesso, como digo, naquela zona e que atraiu visitantes de várias partes do mundo. Bom, a ele se deve também a criação dos famosos cornflakes, não é? Portanto, esta é outra parte da nossa herança, porque a partir daqui iniciou-se a indústria dos cereais para pequeno almoço. Não existia. Foi a partir de Kellogg que se começou a fazer os cornflakes, porque ele verificou que havia pessoas que ao comer o pão duro partiam as dentaduras. E então, não, temos que arranjar aqui uma maneira das pessoas poderem comer cereais de uma forma mais simples e mais suave, que não partam as dentaduras. E então ele resolveu torrar os cereais, passá-los por uma máquina, uns cilindros, e torná-los mais fáceis de serem digeridos. E assim nasceu os cornflakes. Infelizmente, esta companhia já não pertence à nossa igreja, embora tenha muitos operários que continuam a ser membros da igreja. Mas pronto, o trabalho foi lançado e temos fábricas em várias partes do mundo a fazer os cereais para pequeno almoço. Outra novidade foi esta, isto é, ele incorporava alguns frutos secos nestes cereais e o mais incorporado era o amendoim. Um dia, o empregado que estava encarregado de torrar os amendoins distraiu-se com a namorada e deixou queimar os amendoins. Ora, o Dr. Kellogg ia a passar na altura, cheirou-lhe a queimado e foi tirar satisfações. O que é que aconteceu? E perante isto obrigou-o a pagar os amendoins que ele estragou. E o rapaz ficou muito triste por causa daquilo, então pegou no martelo e começou a esmagar os amendoins. Então verificou que quanto mais batia, mais pasta ele fazia com isto. E assim nasceu a manteiga de amendoim. Fomos nós que a inventámos. Naquela altura, naquela época, conhecia-se um adventista à distância só pelo cheiro da manteiga do amendoim. Toda a gente começou, e hoje em dia é uma manteiga que se calhar é que se come mais nos Estados Unidos. Portanto, mais uma invenção, por casualidade, não é? Aconteceu. Bom, a manteiga de amendoim tem várias vantagens para a saúde, porque não tem colesterol, não é? Tem ácidos gordos mais saudáveis do que qualquer margarina ou qualquer manteiga. Bom, depois disto foram abertas mais instituições, primeiro nos Estados Unidos, o famoso sanatório de Loma Linda, que foi inaugurado em 1905. Loma Linda cresceu, entretanto, tornou-se um hospital de vanguarda, capaz de assegurar as necessidades médicas de 25% da Califórnia, não é brincadeira. Não se esqueçam que a Califórnia produz tanto como a Espanha e a França juntos.
É um colosso, não é? E este nosso hospital dá uma cobertura enorme nesta área. Em 2021, o mesmo hospital inaugura uma nova secção com 16 pisos. Portanto, está-se a tornar um dos melhores hospitais de vanguarda nos Estados Unidos. E, portanto, esta obra não para. E depois, por aí fora, temos aqui o Hospital da Flórida, em que neste momento é considerado o melhor centro de cardiologia, um dos melhores centros de cardiologia. É capaz de haver aqui alguma competição com Loma Linda, que são duas instituições paralelas, digamos assim, mas tudo com o mesmo objetivo de servir melhor as pessoas. Em várias partes do mundo, temos ali Sydney, temos Hong Kong. Posso dizer que o Hospital de Hong Kong é um expoente máximo no tratamento de cancro para todo o sudoeste asiático. É um hospital de vanguarda também. Temos na Malásia, temos na Índia, por exemplo, na Uganda, enfim, estamos em quase todo o lado. Temos no Paquistão, temos no Gabão, temos na Zâmbia, mais um nos Estados Unidos e temos até no Nepal. Temos uma pequena clínica no Nepal que dá assistência médica a populações mais carenciadas. E é claro que não podemos deixar de falar na grande obra médica em Angola, no Hospital do Bongo, cujo trabalho começou em 1924 e para o ano será celebrado os 100 anos. Eu estou a fazer planos para poder estar lá. Foi lá que nasceu a minha mulher, neste hospital, ali num daqueles quartos, que hoje está destruído por causa da guerra, mas estamos num processo de tentar reconstruir novamente este hospital. Aqui temos a famosa equipa que operava na altura, a partir de 1930 para cá, o Dr. Parson e toda a sua equipa, e posso-vos dizer que foram feitos aqui autênticos milagres a nível médico. Era uma época em que não havia nada ali em Angola. Está mesmo no centrinho de Angola, a 60 km do Huambo. Não sei se alguém já lá esteve daqui. Não. Bom, foi uma obra de facto pioneira e que nasceu no meio do nada. Foi para o mato. O primeiro médico americano que foi para lá, antes do Dr. Parson, não é aqui que eu quero. Não havia nada, rigorosamente. Havia selva e animais selvagens, mais nada. E foi aqui que nasceu esta grande obra. E ainda hoje eu encontro doentes aqui no Porto que foram tratados neste hospital. Não sei se já ouviram falar deste senhor, Dr. Harry Miller. Foi pioneiro no trabalho médico missionário na China. E também a partir de 1903 e depois em 1930 foi ele que inventou o famoso leite de soja. Mais uma herança que nós recebemos. O Dr. Miller, quando chegou à China, encontrou um estado de desnutrição brutal, principalmente entre as crianças, conseguiu contactos muito importantes com as autoridades, com o governo e com altas patentes do meio financeiro, e as portas foram todas abertas para ele poder reconstruir fábricas para produzirem leite de soja. Porquê o leite de soja? Porque era o que havia. Eles tinham muito cultivo de soja, não havia mais nada, nem sequer havia muita carne para comer, então vamos fazer aqui alguma coisa. E aí surgiu o leite de soja. E a partir daí as crianças começaram a ficar muito mais saudáveis. Portanto, fomos nós que demos ao mundo mais este legado, que é dos leites vegetais. A gente diz leite, mas não é. No facto, é uma bebida vegetal, não é? Do melhor que há para a nossa saúde. Bom, noutros campos missionários, o trabalho só é possível através de avião. Que há meia dúzia de anos atrás perdemos um avião destes, perdemos um excelente piloto, dos melhores que havia, na Papua Nova Guiné, mas o trabalho já está refeito novamente, já temos mais aviões a funcionar e pronto, o trabalho continua. Este barco há 90 anos que trabalha no Rio Amazonas. É a única maneira de conseguirmos atingir as populações é através destes meios, destes barcos, que conseguimos levar medicamentos e tratamentos àquelas pessoas que não têm mesmo nada, que vivem em palhotas. E faz agora 90 anos que este trabalho começou no Amazonas. Bom, temos aqui alguns dados. O primeiro estudo de mortalidade adventista na Califórnia. Portanto, aqui só para vos mostrar quais são os resultados desta herança de saúde que nós temos tido ao longo dos tempos.
Estávamos em 1958, este foi o primeiro estudo sobre não sobre saúde, mas sobre mortalidade adventista, e sabemos, aí conseguem ver melhor, que a população geral da Califórnia tem ali o teto máximo, com 100% de incidência de mortalidade, e nós temos muito menos, apenas 20% de mortalidade para o cancro do pulmão, por exemplo. Porquê? Porque a maioria não fuma. Cancro da boca e laringe, apenas 5%, que é notório, não é? Ali não se vê muito bem, porque a formatação para este projetor deixou-me ficar mal. O cancro da bexiga, 28%, bronquite e enfisema, 32%, cancro do esófago, 34%, enfim, são números que dizem alguma coisa em relação àquilo que nós somos quando comparado com a população geral. Em 1966, pela primeira vez, a revista Time publica um artigo sobre a vantagem de ser adventista. Nunca tinha sido publicado. Portanto, temos aqui mais um testemunho do que é que vem a ser isto. Em 1977, de 77 a 88, portanto temos 11 anos, foi feito o primeiro estudo de saúde, não de mortalidade, mas de saúde adventista. E então verificou-se que comer fruta 3 ou mais vezes por semana reduziu o risco de cancro do pulmão em 2/3. Comer frutos secos também reduziu o cancro da próstata em 40%. Comer pão de trigo integral reduz também o risco de um ataque cardíaco em 40%. E isto já foi em 77, não é? Exercício físico regular também reduz um ataque cardíaco em 50%. Contra factos, não há argumentos. Quase que não há nenhum congresso a nível mundial que não se fale nestas estatísticas. Agora, mais recentes. Neste momento temos ainda a decorrer o segundo estudo de saúde adventista, começou em 2002, e que vai abranger, ou já está a abranger, 90 mil adventistas dos Estados Unidos e do Canadá. Esse estudo ainda não parou, ou melhor, já parou um tempo porque não havia dinheiro, e graças ao governo americano conseguimos fundos para continuar este estudo. Tem dado cartas em tudo quanto é meio científico, e temos aqui então alguns resultados em relação, por exemplo, ao índice de massa corporal e à prevalência de diabetes entre adventistas que são não vegetarianos, os que são semi-vegetarianos, aqueles que são pesco-vegetarianos, quer dizer, comem peixe, e aqueles que são lacto-vegetarianos e aqueles que só comem mesmo vegetais, que são os veganos. E os melhores resultados são mesmo os veganos. Já não há nenhum nutricionista a nível internacional que não tenha que olhar para isto e ver que, de facto, isto é uma realidade. Bom, em 2009, eu estava a fazer alguma pesquisa na internet e deparei-me com o Yahoo, que é um método de busca que eu não uso habitualmente. Usamos muito mais o Google hoje em dia, não é? Mas naquele tempo ainda se usava um bocadinho o Yahoo. E descobri este artigo que vinha lá com 10 hábitos de saúde que podem ajudar a viver até aos 100 anos. E sabem o que é que está lá? Está lá isto assim. Primeiro, não se reforme. É depois da reforma que surgem os problemas, a maior parte deles, não é? Portanto, nós podemos reformar do nosso trabalho, mas depois arranjemos qualquer coisa para fazer. Não vamos ficar em casa, no sofá, porque senão não saímos lá mais. Usar o fio dental para lavar os dentes. Mexa-se pelo menos 30 minutos por dia, comer cereais ricos em fibra ao pequeno almoço e dormir pelo menos 6 horas por dia. Mas há mais, são 10. Consumir alimentos integrais, não suplementos. Ser menos neurótico, é difícil, não é, às vezes. Viver como um adventista do sétimo dia. Esta é que eu fiquei admirado. Não estava a contar com isto. Este artigo não é nosso. Alguém o escreveu. Viva como um adventista do sétimo dia. Será que nós vivemos como um adventista do sétimo dia? Na maior parte dos casos eu tenho dúvidas. Porquê é que eu tenho dúvidas? Porque eu estou a ver as pessoas, membros da igreja, cada vez mais doentes. Cada vez a tomar mais medicamentos. Porque não põem em prática a reforma da saúde. É mais fácil guardar o sábado do que pôr em prática a reforma da saúde. Seja uma criatura de hábitos e mantenha contacto social regular. Isto é mais fácil de pôr em prática. Mas eu fiquei admirado com este artigo, não sendo escrito por nenhum de nós, nenhum adventista. Mais recentemente, há cerca de 20 anos atrás, este jornalista da National Geographic, Dan Buettner, andou a correr o mundo à procura de regiões do globo em que as pessoas viviam mais tempo e com mais saúde. Alguém leu o artigo?
Sim. Ainda não tive a oportunidade de ler, mas já sei que saiu. Bom, há aqui alguém que já leu. E está publicado na revista National Geographic. E está editado, tem o livro na FNAC, se quiserem comprar. E então o que é que ele descobriu? Descobriu 5 zonas. Temos Nicoya na Costa Rica, temos Loma Linda na Califórnia, temos a Sardenha, temos Icária na Grécia e temos Okinawa no Japão. E estas populações, a única que tem membros da Igreja Adventista é Loma Linda, os outros não têm, mas têm características muito parecidas connosco. Posso-vos dizer que a base de alimentação de Okinawa no Japão é batata doce. Sabiam disso? A batata doce é muito melhor que a batata normal, nomeadamente para os diabéticos, porque tem um índice glicémico inferior. Não quer dizer que a outra não se possa usar, também pode e deve, porque é muito rica em potássio. Mas a batata doce é melhor por causa deste pormenor, porque não faz um pico de glicose tão grande como faz a batata normal. E estas são pessoas que vivem até aos 95, 96 anos e até aos 100, ainda a trabalhar na terra, com a enxada na mão. Não andam no centro de saúde às 4 da manhã a pedir uma consulta para a tensão alta. Não têm tensão alta. Não têm doença cardíaca. Vão morrer de velhos. Nós acabamos por morrer, não é? Por isso isto é notável que nós possamos pertencer também a uma destas zonas azuis. Eu sei que este jornalista, neste momento, está a fazer um trabalho extraordinário e está a procurar implementar novas zonas azuis noutras partes do mundo. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Ele não tem parado e de todas estas ele considera que de facto Loma Linda é a melhor de todas. É uma região em que as pessoas vivem em média mais 10 anos que a população normal. Sim? Estas não se formaram, já existiam, não é? Portanto, ele foi investigar os hábitos destas pessoas e ele ficou intrigado porque é que esta gente consegue viver a uma idade tão avançada sem doença. E como é que se forma? Com hábitos de vida, não é? Podemos dar o exemplo ali daquela zona que não se vê bem porque as letras são pequeninas. Na zona da Sardenha, eles adotam muito a dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica ganhou até um prémio internacional por ser provavelmente a melhor dieta, mas a dieta que nós defendemos com base no Espírito de Profecia e na Bíblia é superior ainda à dieta mediterrânica. Mas se toda a gente adotasse a dieta mediterrânica, era muito bom. Iríamos ter muito mais saúde. A dieta mediterrânica implica comer carne 1 ou 2 vezes por mês e peixe 1 ou 2 vezes por semana. O resto é vegetais. Ora, a maioria das pessoas não faz isso. Mesmo na nossa igreja. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem comer carne e peixe todos os dias, a todas as horas. E outras coisas que iremos falar amanhã. Bom, estas são as principais causas de morte prematura. Posso-vos dizer que 80% das pessoas morrem por causa disto. 80%, é muita gente. Primeiro é o tabaco, depois uma má nutrição e a terceira, falta de atividade física. Neste momento, existe já, podemos considerar uma entidade clínica que se chama a doença do estar sentado. Pessoas passam dezenas de horas sentadas. Nós acordámos de manhã, saímos da cama, estávamos deitados. Sentámos, alguns, para tomar um pequeno almoço. Sentámos-nos no carro para ir para o trabalho. Chegámos ao trabalho, estávamos sentados. Passámos horas sentados. Vimos embora, sentados no carro. Chegámos a casa, sentámos-nos no sofá porque estamos muito cansados. Vivíamos uma vida predominantemente sentados. Bom, temos aqui um país, bem pertinho de nós, que tem esta estatística. 4 milhões de hipertensos, 3 milhões de diabéticos e pré-diabéticos, 700 mil asmáticos, 1 milhão de obesos, 1 milhão de alcoólicos, 27 AVCs por dia. Mais 24 ataques cardíacos por dia e 50% morrem. Maior população de idosos doentes da União Europeia. Mais de metade tem pelo menos uma doença crónica. Mais de metade dos idosos. E tem a taxa mais baixa de atividade física entre os países europeus. Pois este país é este. Está bem pertinho de nós, não está? Esta é a nossa realidade. E os números continuam, não é? Isto não para. Não estamos a diminuir este problema. Estamos a aumentar. Posso-vos dizer que quando falamos ali
em 3,5 milhões de diabéticos e pré-diabéticos, metade provavelmente não sabem que são diabéticos. E metade dos que sabem que são diabéticos não estão a ser tratados. E metade dos que estão a ser tratados não estão controlados. Nós chamamos em medicina a regra das metades. Estão a ver o drama que isto dá. Eu podia-vos trazer aqui imagens chocantes de doentes meus que têm diabetes, mas não o fiz de propósito. Amanhã iremos falar do estilo de vida. O que é que isto tem a ver com a nossa espiritualidade? Ou melhor, como é que nós podemos promover mais espiritualidade através de um estilo de vida saudável? Deixo-vos o convite para amanhã. Obrigado pela vossa atenção.